Olá, é um prazer estarmos juntos novamente. Começa agora o programa Vida em Foco. A existência humana nos reserva muitos desafios. Assim, fazemos muitas perguntas à vida. O Espiritismo tem muitas respostas a nos oferecer. Desta forma, esperamos que este programa seja muito útil a você. Ética tem sentido religioso? Como situar este conceito milenar da ética nas religiões contemporâneas? E a doutrina espírita? Como se elabora neste campo tão importante das cogitações filosóficas? A doutrina espírita tem uma ética própria? As respostas a estas e a outras indagações serão respondidas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e, para fechar o encontro, Haroldo Dutra Dias no quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Comentava comigo, ainda ontem, um amigo religioso. Quando eu for político, resolverei tudo. Bem, o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe cumpre. O governador da terra, Jesus, entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, embora respeitáveis. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje de sacerdote nem a toga de um magistrado, de um juiz de direito. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se a tarefa que lhes diz respeito no mundo estivesse subordinada a reis, ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se você deseja penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não se esqueça das plataformas do Evangelho. Reparta as alegrias do seu espírito e os dons de sua vida, a esperança, o bom humor, a generosidade do seu coração com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipe as trevas fazendo brilhar a sua luz. Ame, compreenda e perdoe sempre. Não se esqueça das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino de Deus dentro de nós mesmos. E para isso, já dispomos de todas as ferramentas. Portanto, mãos à obra. A Vida em Foco está começando. Fique agora com a entrevista e o tema, a ética espírita. Olá, que bom que estamos juntos. E novamente nós temos a grande alegria de receber aqui conosco Cosme Massi. Cosme, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado. Eu não vou apresentar o Cosme de novo. Agora, quem quiser conhecer um pouquinho do currículo do Cosme, pode acessar o nosso programa na nossa página avidaemfoco.com.br. É um programa que tratou da homenagem ao Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, Cosme, tem uma parte ali que é das leis morais, né? E esse é o tema da nossa conversa de hoje, do nosso bate-papo, a moral espírita. O que é moral espírita, Cosme? Muito boa, Márcia. Na verdade, a moral espírita pode ser definida a partir da própria noção de moral que já vem da filosofia. Os filósofos já há muito tempo caracterizaram a moral como sendo aquela área de estudos que oferece orientações de como você deve agir. Veja que essa palavra é muito importante. A gente se comporta no mundo. A moral oferece orientações de como você deveria agir. As melhores opções de conduta, aquelas que devem gerar a maior felicidade possível para o maior número possível de pessoas. Então a moral se preocupa com o comportamento, mas não simplesmente com o comportamento tal como ele está acontecendo, mas com um comportamento que deveria acontecer, ou seja, com o melhor comportamento possível que você deveria seguir. Então essa é a preocupação da moral. Daí vem que a moral, além de ter normas, regras que orientam, prescrições, do tipo não matar, como está lá no Velho Testamento,
né? Até orientações que se baseiam nas próprias virtudes, onde a virtude é o modelo da melhor conduta, o modelo do melhor comportamento. Olha, você falou em virtude, você falou em felicidade. Não é? Então vamos entrar nesse tema. O Livro dos Espíritos, que foi o grande homenageado da sua primeira entrevista conosco, trata desse tema virtudes também? Trata. E menciona virtudes, Cosme, porque a gente às vezes consulta, né, virtudes. Cada escola, cada doutrina cita uma série de virtudes, algumas falam em mais de 50, 80 virtudes diferentes. Quais virtudes ali são destacadas na obra? Muito bom. Primeiro tem um capítulo específico, que é o capítulo 12º da terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulado Das Leis Morais. O capítulo chama-se Da Perfeição Moral. Nesse capítulo, Kardec tem um item chamado As Virtudes e os Vícios, onde ele vai fazer ali o estudo da virtude. Mas vale a pena, talvez, a gente pegar algum exemplo para a gente entender bem a própria noção de virtude. Suponhamos que a gente pegasse uma virtude, sei lá, a virtude da benevolência, por exemplo, que é fácil. A própria palavra, benevolência. Fazer o bem, né? Praticar o bem. Você poderia perguntar, mas qualquer pessoa que faz o bem está sendo benevolente? Calma lá. Fazer o bem não pode não significar benevolência, depende de algumas coisas. Por exemplo, se você faz o bem por interesse, é bom fazer o bem, não tem nada mal. Está sendo feito, né? Está sendo feito, o bem está acontecendo. Mas se ele é feito por interesse, por exemplo, você vai fazer o bem para o seu funcionário porque você quer que ele produza mais, para aumentar a sua produtividade. Isso é fazer o bem, mas não é benevolência. Você vai fazer o bem a uma pessoa desconhecida, mas você tem algum interesse porque você vai ser notado, vai ser percebido, isso vai gerar um marketing para você, você está fazendo bem, mas não está sendo benevolente. Então, uma das primeiras características de todas as virtudes chama-se desinteresse. Não pode haver um interesse escondido. Se tem algum interesse por trás, você pode estar fazendo bem sem estar sendo virtuoso, sem estar sendo benevolente. Essa é uma, tem mais. Eu quero que você fale mais, então. Olha, veja, uma outra característica da virtude. Não basta apenas não haver o interesse. Tem que haver também a participação do sentimento. Por exemplo, você tem que sentir realmente o prazer de fazer o bem, a alegria de fazer o bem e que está de fato fazendo o bem pelo simples desejo, vontade, sentimento de fazer o bem. Não há nada te movendo, mas o seu sentimento está presente. Por exemplo, se você faz o bem sem alegria, se você faz o bem sem se importar, sem se envolver profundamente no seu campo emotivo, você não está sendo benevolente. Está fazendo bem, é melhor do que fazer o mal ou não fazer nada. Ninguém está dizendo que só as virtudes são boas. Outras coisas, como fazer o bem, mesmo que não sejam virtudes, também são boas. Mas a virtude exige algo mais. Ela exige o desinteresse, como eu disse, exige o envolvimento do coração e exige, portanto, uma transformação interior, em que você está fazendo o bem pela pura alegria que o bem lhe proporciona, por nada mais. Por isso ele é desinteressado, você não olha quem, você não mede, você não calcula. Você pensa para executar da melhor forma possível, mas não pensa no interesse, você pensa no melhor resultado, mas não no seu próprio interesse. Então exige condições de sentimento que não podem ser tapeadas. Por exemplo, eu posso fazer o bem e você achar que eu sou virtuoso, porque eu posso fazer disfarçadamente, lá dentro eu estou mal, mas estou fazendo. Como a consciência que nos julga se somos ou não virtuosos, não tem como enganar a minha consciência. Lá dentro, como é que está meu sentimento? Estou fazendo bem ali por obrigação. Não tem jeito, tive que aguentar aquilo, tive que fazer. Bom, se a minha emoção, se a minha consciência me acusa, eu não fui virtuoso. Então, por isso que não dá para tapear. Ou você é virtuoso, ou não é virtuoso, porque a própria consciência te delata. Ok, mas é possível, porque ficou difícil agora eu... Pronto, perdi minhas virtudes. Achei que era. Mas é possível, mesmo nesse caminho de fazer por interesse, um dia a pessoa... Esse é o caminho para se tornar virtuoso? Mesmo se arranhando, fazendo com interesse, por vaidade, por necessidade de projeção, ou não, a pessoa já nasce com a virtude ou ela consegue adquirir o hábito? Muito boa a sua questão. Claro que é melhor fazer o bem sempre, mesmo que seja por interesse. Isso é muito importante deixar isso claro. Se eu tenho que fazer o bem, mesmo que seja interessado, que eu faça.
Mas o que eu tenho que ter em mente é que a minha felicidade genuína só vai surgir quando esse bem se tornar espontâneo, natural em mim, não apenas por interesse. Claro que para algumas pessoas o caminho do interesse é o caminho inicial. Você primeiro se força, você se impõe por interesse, por disciplina. Não, eu vou fazer aquilo que é certo, mesmo por interesse no momento, ou por imposição interna, você vai se obrigando até que isso tem que se tornar espontâneo em algum momento. Agora, você já pode pensar sempre que se nunca isso se tornar espontâneo, você nunca será virtuoso, nunca atingirá o estado de felicidade que a virtude te proporciona. Então, para alguns, a estratégia de começar fazendo por interesse pode ser uma boa estratégia, mas cuidado, ele pode ficar mal acostumado. Ele faz sempre por interesse e nunca abandona o interesse. Então ele tem que fazer por interesse, sempre que possível, mas também treinar situações de desinteresse. Por exemplo, se eu faço só bem para os meus funcionários, para as pessoas que de alguma maneira me dão alguma coisa em troca, não é um bom treino. Eu tenho que experimentar fazer o bem por um estranho, para alguém que eu tenho certeza que não vai me devolver nada, não dependo de nada dele. Fazer o bem escondido, que ninguém saiba. Ou seja, eu tenho que ir praticando contextos que de fato sejam desinteressados para que eu possa criando o hábito de fazer com espontaneidade o bem, com naturalidade o bem. Você defende a ideia de que a felicidade só é possível quando se é virtuoso? Mas não responda agora, vamos fazer o intervalo, senão também as pessoas não vão ficar conosco, né, Cosme? A gente já volta. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema A Ética Espírita. Estamos de volta. Que bom que você ficou conosco. Então, hoje aqui, novamente, para quem está chegando agora, Cosme Massi, físico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor e mestre em lógica pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Estamos falando sobre moral, estamos agora debatendo virtude. E eu deixei uma pergunta antes do intervalo. Se o Cosme defende a ideia de que para ser feliz, o indivíduo tem que ser virtuoso. Claro que não. Na verdade, se nós pensarmos numa felicidade completa, ou se quiser usar a expressão felicidade perfeita, sim. Mas se você pensar que a felicidade é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, em que você vai acumulando a disposição interna de ser feliz, você vai descobrir que é na medida em que você vai se esforçando para praticar a virtude, para viver o bem, essa felicidade já vai vindo junto. Ela já é um ganho adicional que ocorre ao longo deste processo de conquistar a virtude. Então você vai demorar um tempo para conquistar a virtude, porque ela é sempre hábito, bom hábito, ela envolve prática espontânea do bem, sentimento do bem, realização do bem de forma natural e espontânea. Isso é uma conquista. Mas aí Deus foi muito sábio, quer dizer, ao longo dessa conquista a felicidade já vai acontecendo. Eu costumo dizer que é como se você tivesse um alforje em que você fosse durante o caminho e colocando pepitas de ouro nas costas. Você vai ficando cada dia mais rico, você vai caminhando, acha uma pepita, vai colocando dentro da sua bolsa. Ao longo do caminho a sua felicidade vai sempre aumentando ao longo do processo de virar um homem virtuoso. Então você já vai ganhando felicidade ao longo de todo esse processo. Senão, a felicidade ocorreria só no final. Você diria, puxa, mas quando é esse final? Quando aconteceria isso? Não, a gente vai sendo feliz na luta para domar-se, para vencer os vícios, para conquistar as virtudes. Este processo de conquista já é um processo de felicidade. Então a felicidade não é a meta final. O que é a meta final é a perfeição, é isso? Na verdade, a felicidade completa ocorre na medida em que a perfeição é atingida. Mas a felicidade já foi acontecendo ao longo do processo. Então é um processo de construção de uma felicidade sem mescla. Por exemplo, hoje, na medida em que você vai se esforçando para vencer as suas paixões, você tem momentos de infelicidade. Por exemplo, você está se esforçando para ser bondoso, para ser calmo, para ser paciente. Daqui a pouco você pega uma doença. Você está diante de um desemprego, de uma crise qualquer. Isso gera um desequilíbrio em suas emoções. Então você que parecia feliz, de repente tem momentos de conflito.
Há momentos que às vezes você pode sentir raiva, perder um pouco a paciência, ou seja, você ainda não conquistou a felicidade completa. Vira e mexe, aparecem momentos que te provocam a infelicidade, a tristeza. Este processo de avançar para conquistar a alegria, você vai ter uma alegria perene quando você atingir o que o Kardec chama de estado de espírito puro. Antes disso, ele chama de espírito bom. Então é muito interessante você entender essa diferença. O espírito bom já é feliz, porque ele não tem nenhuma paixão ruim. Você consegue se imaginar nunca sentindo tristeza, mágoa, ciúme, inveja, ódio, raiva? Imaginar até consigo, mas não sou assim. Até a Sheila atrás estava falando de mim, viu? De raiva, de falta de paciência. Eu falei, como é que ele sabe tudo isso? Então, isso é possível. Segundo os espíritos, no processo evolutivo do espírito, ele atinge esse estado que Kardec chama de espírito bom, ainda não é espírito perfeito, onde suas emoções estão completamente equilibradas. Você pode agredir um espírito bom e ele não fica com raiva nem sente tristeza. A alegria é permanente. Nossa, isso parece que não é o nosso estágio no planeta. Não é o nosso estado. Nós estamos longe do estado de espírito bom. Na escala espírita, nós somos espíritos imperfeitos. Kardec cria 3 ordens: imperfeito, bom e puro. Nós somos imperfeitos. O que caracteriza o espírito bom? Não ter nenhum sentimento ruim, nenhum desejo ruim. E eu que achava que era bom, hein? Eu também achava. Eu sempre brincava, quando estudava o Livro dos Espíritos, que tinha um erro numa tradução da obra que dizia que espírito bom é aquele em quem predominava o bem. Aí eu dizia, bom, então eu sou espírito bom, porque na gente predomina o bem. Se você olhar 24 horas do seu dia, eu tenho certeza que a maior parte do tempo em você predomina o bem. Mas aí quando a gente vai ler no original francês, é aquele em que só há desejo do bem. Que decepção. Aí eu caí quando li no francês. Quando li no francês, eu caí na escala espírita, eu virei espírito imperfeito. Você mencionou lá atrás, Cosme, um pouquinho antes dessas reflexões importantes aí, vícios. Claro, o Livro dos Espíritos deve tratar desse assunto. Qual é o pior dos vícios? Eu também quero saber depois qual é a melhor das virtudes. Qual o grande vício, a grande bola de aço no nosso planeta? Essa pergunta Kardec formula. Há 2 vícios que são radicais, cujo nome é muito conhecido: o orgulho e o egoísmo. O orgulho é o mais radical ainda, porque ele gera o próprio egoísmo. Então, do ponto de vista da vida de relação, é o egoísmo o pior de todos os vícios, que atrapalha a vida em sociedade ser equilibrada, ser justa, ser feliz. Então, eu diria que para a vida social, o egoísmo é o pior de todos os vícios. Inclusive, ele é alimentado, ele é fomentado pela própria vida social. Por isso, ele é mais difícil de ser jogado fora. Como está lá no capítulo Vício, na pergunta 917, Kardec vai perguntar: qual o meio de destruir o egoísmo? Você vai ver que não é tão fácil. O enfrentamento do egoísmo é um processo longo, de luta contra você mesmo, para pensar no outro da mesma forma que você pensa em você. Então, eu diria que, do ponto de vista da vida social, o egoísmo é o pior vício. Você disse que eu vou ver, eu queria que você falasse já. Como é que funciona isso? Não é fácil. A questão do egoísmo mereceria a gente ficar aqui batendo um papo. Então, é um vício terrível, porque ele faz com que eu pense primeiro em mim, em detrimento dos outros. Isso é muito natural, porque ele é uma decorrência do instinto de conservação. Primeiro você tenta se defender para depois pensar no outro. Então o próprio instinto de conservação tende a fomentar, alimentar o egoísmo. Por isso o egoísmo exige um enfrentamento do próprio instinto. Você tem que ter um desejo sincero de enfrentar-se para pensar no outro da mesma forma que você pensa em você. Por isso Jesus: amai o próximo como a si mesmo, para que você pudesse amar o próximo e você no mesmo patamar. E isto, de fato, é muito difícil. A prática deste amor incondicional, em que você é capaz de amar até o inimigo, não apenas um amigo, um conhecido. Isso é um desafio, Cosme. Nós temos aí cerca de 2 minutos. Deixa você à vontade, então. Se você quer atacar o assunto das virtudes, falando da mais meritória, da mais importante virtude, para que o nosso telespectador se anime a começar o exercício da aquisição das virtudes. Kardec, inclusive, coloca essa questão no capítulo lá das virtudes, com a mais meritória delas. E a resposta dos Espíritos é que é a caridade. A caridade é a mais meritória das virtudes. Mas lembra bem, caridade no sentido que Kardec dá para ela. Porque se você olhar caridade no dicionário, ela significa apenas fazer o bem. E de preferência, fazer o bem a quem precisa. Caridade no sentido espírita é muito mais ampla. Ela coincide com aquela noção de amor incondicional proposta por Jesus. Kardec vai defini-la a partir de 3 virtudes: o perdão,
a capacidade de não permitir que o mal produzido lá fora entre dentro de você, que essa é a característica básica do perdão. A benevolência, o fazer o bem, demonstrando que na caridade há sempre uma realização. Ninguém tem caridade sem fazer nada. Quer dizer, o caridoso faz sempre o bem, perdoa incondicionalmente e é indulgente com as faltas alheias. Ele é capaz de olhar o outro com indulgência. Olhar o outro com indulgência é não julgá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, saber que todos precisamos de misericórdia, porque todos somos espíritos imperfeitos. Então, esse olhar que permite você olhar para o outro, sem mágoa, sem raiva, sem ódio, mesmo que o outro te ofenda, mesmo que o outro erre, o seu olhar para ele é um olhar sem ódio. Isso é característica da caridade, é um olhar com a doçura do amor. Você reprova a conduta dele quando ele faz o mal, você não concorda com ele, mas não olha com ódio. Você pode até corrigi-lo. Em muitos casos, você pode até, às vezes, ter que colocar esse indivíduo preso, como ocorre se o sujeito se desequilibra tanto que você tem que colocá-lo preso. Mas você faz isso sem ódio, sem raiva. Então, essa indulgência permite que você olhe o outro com esse amor incondicional proposto por Jesus. E aí você tem a caridade segundo o Espiritismo. Benevolência, indulgência e perdão. Não apenas beneficência, que é o que em geral aparece no dicionário. Caridade é fazer o bem ao pobre, ao necessitado. Em Espiritismo, não. Caridade é a síntese do amor. Coincide com aquela noção ágape, muito bem apresentada sobre o amor já pelos gregos, que quando conheceram Paulo, obviamente não tinha a palavra caridade, eles acabaram criando uma palavra para representar aquele amor que Paulo havia colocado em suas cartas, esse amor aos inimigos, esse amor incondicional, esse amor doação. Isso coincide com a noção de caridade que Kardec coloca. Ok, Cosme. Nossa profunda gratidão aí pela sua boa disposição, pela aula em torno das virtudes, da moral, da caridade, né? Então, espero que você retorne mais vezes ao nosso programa, se submeta às nossas perguntas, né? Nós pedimos desculpa pelas perguntas fracas, né? Mas você consegue compensar com as respostas profundas. Muito obrigado. A você que nos acompanhou também, a nossa gratidão e permaneça porque o programa continua. Você tem dúvidas sobre as questões da vida? Confira agora o quadro Espiritismo Esclarece e encontre algumas respostas. Olá, a indagação que nos fazem hoje é se existem anjos. A doutrina espírita ensina que os anjos existem, mas não são seres à parte na criação. Segundo a concepção mais comum, os anjos são apartados da humanidade em geral. Foram criados em estado de perfeição por Deus e jamais experimentaram as dores e as dificuldades humanas. O Espiritismo ensina que Deus é infinitamente justo e bom. Sendo bom ao extremo, não comete nenhuma injustiça com seus filhos, pois toda injustiça é uma maldade. Assim, ele criou e cria todos os seres inteligentes perfectíveis, mas não perfeitos. Não há exceções, não há seres privilegiados que ganham de graça o que os outros lutam para conquistar. Os espíritos, no princípio de sua existência imortal, são simples e ignorantes. Possuem no íntimo o germe de todas as virtudes que precisam desenvolver à custa de seus próprios esforços. Assim, todos os espíritos são anjos em potencial, mas incumbe a cada um desenvolver e construir a sua própria angelitude. Os anjos representam um ideal de pureza e sabedoria a que a humanidade pode aspirar, mas não de uma pureza que desconhece os vícios, as dores e dificuldades. A pureza dos anjos é a de quem muito viveu e com conhecimento de causa optou por ser digno e bondoso. Anjos são simplesmente espíritos que chegaram a um notável patamar evolutivo. Já tiveram as experiências próprias da animalidade e da racionalidade, e de tudo souberam abrir mão em algum momento de sua jornada evolutiva. Eles executam a vontade de Deus e auxiliam os homens para que trilhem o caminho do bem. Jesus é a representação máxima na Terra de um espírito que se angelizou. Acompanhe conosco Pérolas do Evangelho, com Haroldo Dutra Dias. Olá, pessoal!
Bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje nós vamos dar continuidade a um tema intrigante, fascinante, que nós já comentamos no episódio passado, que é o tema da inspiração bíblica. E nós faremos a nossa reflexão hoje com base em um autor muito interessante, um judeu chamado Heschel. O que o Heschel contribuiu para a nossa compreensão da inspiração, especialmente da inspiração bíblica? Heschel acreditava que o profeta era um homem comum, com suas crenças, com seus valores, com seus sentimentos, com suas ideias. Ele não era um super-homem, ele não era um homem fora do seu tempo, e era um homem que falava a partir de um contexto histórico, geográfico, linguístico e cultural. Mas era um homem que, observando a natureza e observando a sociedade em que ele vivia, se sentia comovido. Em que sentido ele se sentia comovido? Comovido, por exemplo, com as injustiças sociais, comovido com a corrupção, com o mal, com os desacertos, com os erros da governança, comovido com as catástrofes naturais, com os males decorrentes dos fenômenos da natureza e com a maldade que sempre dominou o mundo. A partir dessa sensibilização com o mal, com a maldade e com a tragédia, esse homem entrava numa espécie de sintonia com o próprio Deus, que também se comove. Porque Deus, na concepção judaica, ele também se comove com a situação frágil dos seus filhos. E ele age como um pai amoroso e desvelado, no sentido de proteger, de ajudar, de orientar, de esclarecer, mas também de corrigir, de colocar de castigo, vamos dizer assim, né? Colocar certas tarefas e certas imposições para aqueles que se desviam. E para Heschel, como que Deus atua concretamente na história e na sociedade? Através dessas pessoas que se comoveram. Ou seja, por um processo de sintonia, quando um profeta se comovia, se sentia sensibilizado, compadecido com uma determinada situação, ele entrava numa sintonia espiritual com a divindade e, a partir daquele momento, a divindade, utilizando o que ele tinha, os instrumentos que ele tinha, os sentimentos que aquele homem tinha, o seu intelecto, as suas virtudes e as suas limitações, usando esse homem como instrumento, Deus agia naquela mesma sociedade no sentido de minimizar o mal, minimizar o sofrimento, minimizar a tragédia e espalhar o amor. Então essa concepção é tão generosa, ela é tão profunda, que nos ajuda muito a compreender o tema. Bíblia como inspiração divina, Bíblia como palavra de Deus, a inspiração bíblica. Nosso programa está acabando. Retornamos na próxima semana. Não deixe de mandar as suas sugestões de temas para a produção do programa através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a página no Facebook, A Vida em Foco. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições dos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia e uma ótima semana!